Olá! Na videoaula de hoje vou trazer a vocês alguns apontamentos de como a desigualdade se apresenta no espaço escolar. O nome do meu site é Sociologia no Cyberespaço, Instrumento de Combate às Desigualdades. E o interesse em criar este site foi justamente mostrar como podemos trabalhar a temática fazendo uso da tecnologia para entender e transmitir conhecimentos. Primeiro, vamos entender o que dizem sobre desigualdade. Desigualdade social é um conceito que afeta principalmente os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. O fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, ou seja, quando a renda é distribuída heterogeneamente na sociedade, sendo uns detentores de muitos bens, enquanto outros vivem na extrema miséria. Entre os fatores que proporcionam a desigualdade social está a má distribuição de renda e a falta de investimentos em políticas sociais. A desigualdade social se configura pela falta de educação básica de qualidade, poucas oportunidades de emprego, ausência de estímulos para o consumo de bens culturais, como ir ao cinema, teatro, museus, entre outras características. Alguns estudiosos dizem que o crescimento da desigualdade social começou com o surgimento do capitalismo, com a acumulação de capital, dinheiro e de propriedades privadas. O poder econômico ficou concentrado nas mãos dos mais ricos, enquanto que as famílias mais pobres ficaram à margem, marginalizadas na sociedade. A desigualdade social é uma porta para outros tipos de desigualdades, como a desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade regional, entre outras. Como consequência da desigualdade social, surgem vários problemas sociais que afetam a sociedade: favelas, fome, miséria, mortalidade infantil, desemprego, aumento da criminalidade, surgimento de diferentes classes sociais, atraso no desenvolvimento da economia do país e dificuldade de acesso aos serviços básicos, como saúde, transporte público e saneamento básico. Uma das principais causas para a desigualdade social no Brasil é a falta de acesso à educação de qualidade, os baixos salários, a política fiscal injusta e a dificuldade de acesso aos serviços básicos, saúde, transporte público e saneamento básico, por exemplo. Bom, no século XX, o sociólogo francês Pierre Bourdieu também destacou a questão da desigualdade. Para ele, a diferenciação é, em geral, construída para reproduzir a exploração e a dominação capitalista. Bourdieu, ao contrário de Marx, não priorizou o processo de produção. Para o autor, a desigualdade é evidente, tanto por meio da posse do capital econômico como do capital cultural. Ambos se reforçam e contribuem igualmente para a reprodução social. Ele destaca, por exemplo, o papel do ensino formal. No seu livro A Distinção, Crítica Social do Julgamento, ele demonstra como a educação na nossa sociedade reproduz a desigualdade econômica. Não é por incompetência individual que os indivíduos das classes populares permanecem menos tempo na escola, estando em sua maioria distantes do ensino superior ou presentes em áreas menos elitizadas e mais profissionalizantes de caráter técnico. De fato, o sistema educacional foi pensado por e para uma determinada classe social, que tem, por isso, maiores chances de sucesso nele. Bourdieu, no artigo intitulado Pensando o Sistema de Ensino e a Naturalização das Desigualdades Sociais, fala muito sobre isso. E tem em um dos aspectos que ele fala é por que a escola não é um fator de mobilidade social. Para o autor, existe uma série de aspectos culturais que precisam ser levados em conta para explicar a mobilidade social. Aquilo que pode fazer com que uma pessoa saia de uma classe social inferior
para uma superior. Dentre os aspectos das relações sociais que levam ao êxito escolar e à ascensão social, são perceptíveis algumas formas não muito animadoras. Recomendações, quer dizer, o famoso quem indica. Ajuda no trabalho escolar ou ensino suplementar. Pais, familiares e outros que auxiliam os alunos nas tarefas escolares. E as atividades fora do âmbito da escola, como cursos de idiomas ou de disciplinas específicas, como português e matemática, famoso método Kumon, e de pré-vestibulares, no atual caso brasileiro. Informação sobre o sistema de ensino e perspectivas profissionais. Esse ponto se refere ao conhecimento detalhado de profissões e de particularidades de estudos, conforme as exigências de uma prova classificatória, como no vestibular ou Enem. Porém, nenhuma dessas formas consegue dar conta de sofisticação cultural relacionada à classe social do aluno, que podemos enumerar em dois tipos. Primeiro, transmissão do capital cultural da família, e o segundo, do ethos, como proceder no agir ao capital cultural e à instituição social. Essas duas heranças culturais, que diferem entre as classes sociais, são responsáveis pela diferença inicial das crianças diante da experiência escolar e pelas suas taxas de êxito. Tento explicar minimamente a seguir os valores culturais sofisticados captados por Bourdieu, que estão implícitos na relação familiar, os modos de aprender e de agir e as expectativas de futuro. Tá, mas como a escola cumpre a função de conservar as desigualdades sociais? Bom, para ele as práticas e os métodos de ensino na escola são homogêneos, não atentam para as especificidades como as carências de cada pessoa associada a uma dada classe social. A escola trata todos os educandos, por mais desigual que sejam eles de fato, como iguais em direitos e deveres. Assim, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da cultura. Pode-se afirmar que a escola nega o princípio de isonomia da justiça liberal, pois não trata particularmente cada um da maneira adequada às suas necessidades. Ou seja, há um tratamento igual, baseado no modelo da cultura formal das classes superiores, que reproduz as desigualdades já existentes tanto nas condições simbólicas, como a linguagem, quanto nas condições materiais, que são as econômicas. Então, como trabalhar a questão das desigualdades sociais por intermédio da sociologia no cyberespaço? Segundo o Wikipédia, cyberespaço é um espaço existente no mundo da comunicação em que não é necessária a presença física do homem para constituir a comunicação como fonte de relacionamento, dando ênfase ao ato da imaginação, necessária para a criação de uma imagem anônima que terá comunhão com os demais. É o espaço virtual para a comunicação, que surge da interconexão das redes de dispositivos digitais interligados no planeta, incluindo seus documentos, programas e dados. Portanto, não se refere apenas à infraestrutura material da comunicação digital, mas também ao universo de informações que ela abriga. O conceito de cyberespaço, ao mesmo tempo, inclui os sujeitos e instituições que participam da interconectividade e o espaço que interliga pessoas, documentos e máquinas. Sendo assim, o site acima citado é um caminho para ensinar a sociologia de uma outra forma, e, no caso, reúne materiais sobre a temática da desigualdade social no espaço escolar. Para elucidar melhor, vamos tomar como exemplo os quadrinhos que trazem a personagem Mafalda. Veja a fala das personagens. Elas ilustram uma forma comum de explicar a pobreza e as desigualdades sociais. Ela apresenta pressupostos utilizados pela teoria liberal clássica para compreender a existência da pobreza e que foram também assumidos pela personagem Susanita em suas falas. Demonstram claramente que a divisão em classes sociais do capitalismo está baseada na liberdade de concorrência. Assim, a pobreza decorre das qualidades das escolhas individuais. No blog História Pensante, há uma matéria intitulada Desigualdade Social em Quadrinhos, onde o ilustrador australiano Toby Morris
criou uma história levantando uma polêmica muito em voga nos últimos tempos no Brasil, especialmente nas redes sociais. Privilégios e igualdade social ganharam discussões acaloradas, principalmente ligadas às questões de cotas e distribuições de renda. A história, ela consiste em demonstrar de forma clara e didática como uma estrutura familiar e cultural interfere na formação educacional e oportunidades, especialmente em uma sociedade cada vez mais competitiva, e que aqueles que defendem a tal meritocracia acabam, na verdade, reforçando o status quo da desigualdade e exclusão social. Bom, como George Orwell escreveu em sua obra Revolução dos Bichos, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Vale a pena ver. Pois bem, podemos utilizá-los muito bem em sala de aula, pois muitos retratam de forma imagética a desigualdade social, sob vários aspectos. No site, há algumas sugestões que podem ser exploradas, contribuindo positivamente para o desenvolvimento da aula. Trago também como entender essa questão, sugerindo no site videoaulas, filmes, músicas, documentários, sugestões de livros, publicações e vários outros materiais direcionados à temática que enriquecem o processo de aprendizagem. Afinal, utilizar a tecnologia em benefício da educação pode ser considerado um importante caminho para aumentar o dinamismo das aulas. Isso porque aprimora a qualidade da educação, proporcionando novos caminhos para o ensino e aprendizagem, além de novas metodologias, formando educadores e ajudando a descobrir estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional, ajuda a elevar os índices de desenvolvimento da educação básica, torna as aulas mais atraentes e inovadoras, contribui para a diminuição das reprovações e da evasão escolar, aumenta a integração e o diálogo entre os alunos e professores, auxilia na melhoria do desempenho dos alunos, estimula alunos a aprenderem e a ensinarem e desperta a curiosidade e as novas descobertas. Então é isso. Nos próximos vídeos continuaremos desenvolvendo o que o site traz para inovar seu processo de ensino-aprendizagem, colocando à disposição materiais que vão aprimorar os seus estudos. Até mais! Olá! Na videoaula de hoje vou trazer a vocês alguns apontamentos de como a desigualdade se apresenta no espaço escolar. O nome do meu site é Sociologia no Cyberespaço, instrumento de combate às desigualdades. E o interesse em criar este site foi justamente mostrar como podemos trabalhar a temática fazendo uso da tecnologia para entender